Vamos dar início a mais um Pensando em Minas, que é realizado pela Escola do Legislativo, com apoio e parceria da TV Assembleia. Nossa ideia é debater, refletir e pensar temas relevantes para a democracia e para a sociedade mineira. A longevidade nos impõe uma reflexão profunda. O que acontece quando o tempo se alonga e a alma, repleta de história e sabedoria, se vê diminuída pela indiferença da sociedade? No programa de hoje, vamos falar da política de cuidados, deidadismo, ou seja, discriminação por idade, e por que algumas pessoas encaram a velhice com saúde e autonomia, enquanto outras são forçadas a um declínio precoce por causa da sua condição social. E para falar sobre este tema conosco, estamos aqui com a doutora Carla Cristina Giacomin. A doutora Carla é geriatra e consultora da Organização Mundial de Saúde. E o Paulo César Ventura. Paulo César é escritor, poeta e doutor em Ciências da Comunicação e da Informação. Obrigada, doutora Carla, Paulo, por participarem conosco dessa edição do Pensando em Minas. Essa edição muito importante, né? O tema foi assunto do Enem, né, 2025. Uhum. Maravilha, mais de 5 milhões de pessoas, né, impactadas com esse tema para refletir. Bom, doutora Carla, a longevidade é uma conquista. A sociedade está preparada para ela? Janaína, a longevidade é uma conquista que só faz sentido no coletivo. A gente sabe que envelhecer é um privilégio, envelhecer nos permite viver mais, aprender mais, participar mais. Mas se nós ficarmos vivendo sozinhos, vivendo isolados, deixa de ser, né, um privilégio e passa a ser uma questão mais complicada. E a sociedade brasileira, ela não pensa no envelhecimento. A gente nega o envelhecimento, tanto como indivíduo, as pessoas se recusam a falar a idade que têm, a se mostrar como são, né? E a gente já tem muito internalizado esses preconceitos que nos foram passados de geração para geração. Então, este momento agora está sendo muito desafiador, porque nós temos que mudar, transformar a nossa cultura acerca do envelhecimento e também oferecer políticas públicas, recursos, à medida que as pessoas envelhecem, porque nós temos diversas formas de envelhecer. A velhice é completamente heterogênea. E esse culto à juventude, no Brasil, ele é muito forte, né? Continua ainda muito. Essa negação do envelhecimento. Bom, o Paulo é escritor e trouxe esse livro aqui incrível, Maturidade, Amores e Dores ao Envelhecer. Está aqui o livro do Paulo. Aqui, ó, quem quiser ler depois vai adorar. Paulo, nesse livro você fala de amores e dores. Em que momento que você percebeu que as suas reflexões pessoais são também um reflexo da forma como a sociedade enxerga e trata o envelhecimento? Pois é, Janaína, o amores e dores é uma metáfora para ganhos e perdas, né? Eu até coloquei ganhos primeiro porque, na verdade, a gente costuma pensar que envelhecer é uma perda, né? A gente vai sempre perdendo coisas, mas, na verdade, a gente ganha muito também, né? A gente ganha paciência, a gente ganha consciência. E eu me aposentei aos 61 anos e para isso eu tive que pensar no meu processo de vida, né? Como viver. Quer dizer, a aposentadoria garante uma renda, mas assim, não garante que você vai viver muito, não garante sua, né, autonomia física, mental. Tal. Então o processo foi justamente na pandemia, né, que eu comecei a escrever o livro. Na pandemia ele me trouxe essa reflexão, né? Poxa, né, você está envelhecendo.
E a pandemia trouxe, né, o Covid trouxe uma arma, né, contra a velhice, né, que a maioria das pessoas que morreram, pelo menos nos primeiros tempos, foram os mais velhos. Costumava-se dizer até que era uma doença de velhos, né, um problema para os velhos. E é claro, no recolhimento a que a gente foi submetido, eu comecei a pensar nesse processo, a partir da minha vivência. A gente lê muitos, né, sobre a geriatria, psicólogos e tal, mas eu quero contar uma história a partir da minha experiência pessoal. E com isso né, assim, o que são perdas, na verdade? Né? E toda perda traz um ganho posterior. Isso é uma dicotomia que não são opostos nesse sentido, né? Uhum. Então eu comecei a mapear algumas coisas imateriais, né? Um patrimônio que eu chamo de patrimônio imaterial, que é aquilo que eu vou perder. A vida, o fim da vida está aí, né? Mas eu quero garantir que eles fiquem comigo durante muito tempo. E aí tem algumas coisas, como o meu tempo, o que eu faço com o meu tempo, né, que é muito precioso. Eu tenho tempo, mas, né, eu posso gastá-lo como eu quero, do jeito que eu quero e com quem eu quero. Uhum. A sabedoria acumulada, né, quer dizer, a gente conheceu, eu estudei muito, fiz mestrado, doutorado, mas assim, como que a gente transforma isso em coisas práticas para a vida, né? Então isso é sabedoria. Os afetos. A gente perde afetos, né? O divórcio mesmo é uma perda de afetos considerável. Mas assim, como que a gente pode reunir esses afetos de novo? Qual que é a motivação que você tem quando levanta, né? O que você vai fazer na vida, né? Eu decidi escrever, criei um lema, né? Escrever, publicar, vender. Né? Isso quero ser lido. Tá? Uhum. Então, essa é a minha motivação. E tem também a saúde financeira, né? Que a gente tem que cuidar dela para manter essa autonomia. Né? São esses meus 5 patrimônios imateriais que eu não quero perder assim tão fácil. Eu quero viver muito. Como minha mãe está com 99 anos e é saudável, eu tenho uma chance de chegar lá também. Né? E seus patrimônios imateriais estão muito bem escritos no seu livro. Mas espero que sim, ainda bem que você gostou. Doutora Carla, segundo o IBGE, Minas registra aproximadamente 3.600.000 pessoas com 60 anos ou mais, e o estado é o terceiro do ranking com maior índice de envelhecimento. O nosso estado está preparado? Está preparado para atender essa população? E ainda há tempo de o Estado adaptar suas políticas públicas ao envelhecimento acelerado, a esse envelhecimento acelerado? Eu acho que a pergunta não remete apenas aos 3.600.000. A pergunta remete a toda a população do Estado de Minas, porque o envelhecimento é um processo. Sim. Eu não fico velho aos 60 anos, eu levo 60 anos para ficar velho, é bem diferente. Então, assim, a gente mudar o foco e pensar assim, como que a gente está cuidando das crianças que ainda não nasceram? Como é que está sendo o pré-natal das mulheres? Como é que está sendo o estímulo à infância, à primeira infância, que é o ponto crucial que a gente tem para produzir conexões, para transformar o cérebro numa potência? Porque aquilo que nos é feito lá na primeira infância, lá no pré-natal, vai repercutir a vida inteira. Como é que está sendo a apresentação das oportunidades da vida para as crianças e para os adolescentes? Como é que está sendo a inserção no trabalho? Nós oferecemos condições salubres de trabalhar? As pessoas no Brasil hoje acham que, assim, eu sou empreendedor, eu não preciso de CLT. Qual que é a garantia caso você venha a se acidentar? Isso também é cuidar do envelhecimento. Sim. Porque se eu não promovo uma previdência ao longo da vida, vai me fazer muita falta na hora que eu ficar mais velho e, como disse o Paulo, precisar me aposentar. Que renda eu vou garantir? Qual que é a nossa educação financeira ao longo da vida? E aí sim a gente chega aos 3.600.000 de hoje. Porque essa é uma realidade, Janaína, que é difícil as pessoas perceberem. Os velhos de 2050 não vão nascer em 2050. Sim. Eles já nasceram lá atrás, né? Uhum. Então, assim, é sempre pensar o envelhecimento como um processo, como um curso da vida. Quando a gente envelhece, a velhice muda tudo. O envelhecimento muda todas as demandas das políticas públicas. Muda a política de educação. A gente não vai precisar tanto de creche, mas a gente vai precisar mais de graduação, pós-graduação.
né? Muda a política de saúde. Eu vou deixar de cuidar de situações que eram curtas, agudas, e vou passar a cuidar de condições que são crônicas, que eu tenho e que eu não vou conseguir curar. Eu vou ter que controlar, eu vou ter que monitorar, eu vou ter que promover saúde de outra forma. Muda a política de transporte público. Os ônibus têm que ser acessíveis, né? Eu tenho que favorecer a circulação dentro da cidade. Muda a política de lazer. Então, assim, para dizer, né, o envelhecer muda tudo. Aí a pergunta que eu devolvo para o nosso legislador, né? O nosso legislador está pensando nisso? Eu acho que é importante que a gente não precisa só criar leis, a gente precisa, de fato, apoiar que as políticas existam. Isso passa por orçamento, isso passa por articulações entre o executivo e o legislativo, né? As emendas impositivas. Que destinação está sendo dada a elas? São perguntas que eu deixo para o nosso legislador. Né? Inclusive é uma preocupação, né? Porque os legisladores geralmente pensam nas causas imediatas, né? Que eles têm uma eleição seguida e querem se eleger de novo. E as causas imediatas, essas causas imediatas geralmente não estão colocando esse processo como um todo, né? Com essa visão que você está colocando aí, que é muito clara, né? É bastante complexo. A gente tem que estar fustigando nossos legisladores o tempo todo, né? Acho que é o papel do cidadão, né? Cutucar os legisladores. Participação social. Participação social. E ter também o envolvimento dos próprios idosos, né? Na construção dessas políticas públicas. Esse é um problema, sim, eles também. Precisam ser ouvidos também. E eu acho que são duas situações. Uma coisa é o idoso participar, a pessoa idosa participar. Outra coisa é qual o lugar que a pessoa idosa tem também no sistema, no Estado brasileiro, né? Nós somos uma população a que mais cresce no Brasil, não só no Brasil. 80% dos idosos do mundo viverão em países em desenvolvimento como nós. Só que os países, a gente sempre pensou na velhice como se fosse uma coisa de rico, de países ricos, de Japão, de Europa, de Canadá, né? Está aqui, gente, está com a gente, somos nós, é a nossa vez, né? E aí, qual que é o lugar que geralmente os candidatos colocam a pessoa idosa? Como uma desvalida, como uma coitadinha, como uma pobre coitada. E isso não ajuda a gente. Eu quero uma pessoa idosa que seja ativa, que lute pelos seus direitos, que exerça a sua cidadania, né? O voto é facultativo depois de 70 anos, mas a cidadania não é facultativa. A gente tem que estar o tempo todo ali sendo visto, sendo ouvido, né? E aproveitar, ocupar os nossos espaços também. Obrigada, doutora. Em relação ao direito ao cuidado, né, Paulo, a Política Nacional de Cuidados define o cuidado como um direito universal e promove a corresponsabilidade entre Estado, sociedade, iniciativa privada, família. Como que a gente pode construir e promover essa cultura do cuidado? A Política Nacional do Cuidado, ela é bastante recente, né? Foi sancionada em dezembro de 2024 e no mesmo dia, por decreto, criaram o Plano Nacional do Cuidado. Ela, de um certo modo, ela acrescenta, né, aquilo que já estava no Estatuto da Pessoa Idosa para a pessoa idosa, né? Quer dizer, os direitos no Estatuto está os direitos da pessoa idosa, o artigo 3º, né? São os mesmos direitos de todo mundo, né? Saúde, educação, esporte, né? Com uma palavrinha entre vírgulas que é prioritariamente, né? Então o que diferencia é o prioritariamente nós temos um atendimento privilegiado, vamos dizer assim, entre aspas, nesses ambientes, né? E o Plano Nacional de Cuidado, de um certo modo, profissionaliza, né, o cuidador. Isso é muito interessante, né? Criou que precisa de orçamento, precisa de dinheiro, precisa de tudo isso que a doutora Carla colocou. Esse cuidado esse decreto-lei, projeto de lei e a lei, de um certo modo também traz para o coletivo, né? Essa é a questão importante, né? Traz para o coletivo, família, sociedade, né? Poder público, etc., o exercício desse cuidado, né?
O que hoje a gente vê que isso é muito preso na família, né? Nós ainda não temos esse espírito de coletividade. As famílias, cada um cuida do seu velho, cada um cuida da sua criança, cada um cuida do seu PCD, né? Então, assim... Principalmente as mulheres. Principalmente isso é o mais grave da questão, né? As mulheres são as principais cuidadoras. Ela deixa de trabalhar para cuidar. Se você tem um filho autista, por exemplo, né? Assim, pronto, a vida da mãe acabou, porque geralmente o pai vai embora, né? Muitas vezes ele vai embora. Então ainda tem esse lado social trágico, né? Então o Plano Nacional do Cuidado traz esse avanço que precisa ser colocado em prática. Ele pelo menos cria um comitê gestor, né? Que é várias pessoas de cada ministério que vão participar desse comitê gestor. Precisa avançar, está na hora de avançar. Eu acho que a Política Nacional do Cuidado no Brasil, ela nasce muito mais de um movimento feminista do que da política de pessoas idosas. As mulheres é que chegaram e falaram, olha, chega, precisamos de ajuda, precisamos de apoio. Essa é uma realidade porque no Brasil o cuidado tem cor, a maior parte, e tem sexo. A maior parte tem gênero, né? A maior parte das pessoas que cuidam são mulheres, pretas e pardas. 24% das mulheres que cuidam, das pessoas que cuidam de pessoas idosas, precisam parar de trabalhar ou de estudar para cuidar. Então, esse cuidado que pode durar 5 anos, que pode durar 10 anos, quando esse cuidado acaba, essa mulher está 5 anos mais velha, 10 anos mais velha, menos qualificada para o mercado de trabalho, não terá contribuído para a Previdência nesse período, né? Porque, por exemplo, no Japão, eles contribuem para a pessoa que cuida. Então, essa é uma demanda que também os legisladores tinham que olhar. Quer dizer, quais são as garantias para o trabalho de uma pessoa que cuida de uma pessoa idosa? Por exemplo, a gente tem, para conseguir uma licença paternidade de 20 dias, foi isso aqui, ó. Que dirá conseguir uma licença para cuidar de uma pessoa mais velha, né? Porque com a criança, com a pessoa com deficiência, ainda existe vamos dizer assim, uma possibilidade um pouco maior, uma adesão um pouco maior da sociedade. Mas como disse o Paulo... Tem legislação, né? Como disse o Paulo, a velhice não. Para cuidar do seu pai e da sua mãe, eu diria, Janaína, assim, é muito fácil a gente pensar o que representa o cuidado. Primeiro porque o cuidado a uma pessoa idosa não é um cuidado pontual. Você come todo dia, você precisa tomar banho todo dia, você precisa ir ao banheiro todo dia, né? Então não é uma coisa, vai ali, dá uma olhadinha e vai embora. Faça tudo o que você faz e ainda assuma, né, essa outra parte. Eu acabei de voltar do México e no México eu tive a oportunidade de visitar centros de convivência para idosos que chamam-se utopias. Achei o termo muito adequado, né? E agora eles criaram um outro centro intergeracional que chama Pilares. E num desses centros que eu visitei, tem uma escola para homens, Paulo. Ele ensina o homem a trocar a cama, arrumar a cama, usar a máquina de lavar roupa, lavar louças, trocar fraldas, porque o homem precisa assumir esse outro papel. Ou seja, ser um adulto funcional. Exatamente. Né? E não é só uma questão de ajudar a mulher, é uma questão de fazer a sua parte. Fazer a sua parte, que é importante. Né? Como eu cresci numa casa sou mais velho de 9 irmãos, essa é uma coisa que eu aprendi cedo, né? Eu levei isso para a vida, mas assim, eu cobro muito dos colegas, dos pais, né? A exercer essa função. Eu gostaria até de conversar mais com pais, com homens, né, sobre essas coisas, mas eles são muito reativos, né? Aliás, são muito pouco reativos a essas demandas, né? Acho que não, que isso é papel da mulher mesmo, é muito comum isso. Nós somos uma sociedade absolutamente familista, quer dizer, acha que a família que tem que cuidar, sexista, acha que a mulher tem que cuidar, e idadista, acha que a velhice é um problema de cada um e que o Estado não tem que se envolver. Né? É verdade. Agora vamos falar de desigualdade social no envelhecimento. Estudos mostram que idosos mais pobres adoecem mais e chega mais rápido essas questões de dependência. Mais rapidamente ele fica dependente de alguém. E como quebrar, doutora Carla, esse ciclo de pobreza e doença e garantir um cuidado com qualidade de vida aos idosos mais vulneráveis?
Olha, Janaína, eu acho que a primeira coisa é a gente se assumir como um país que tem uma população pobre enorme, né? Sim. Então, assim, o nosso legislador tem que defender essa população, tem que lutar para diminuir os privilégios, tem que lutar para aumentar a distribuição de renda, tem que favorecer a educação de qualidade, a educação pública, tem que fortalecer o Sistema Único de Saúde e não lutar contra ele, tem que ampliar o Sistema Único de Assistência Social. Essa é a nossa pauta. Nós somos um país que tem 70% da sua população pobre. Né? A gente tem uma porcentagem desse tamaninho, rica, muito rica, extremamente rica, né? Que detém mais de 50% da renda do país inteiro. Então, se a gente continuar achando, parar de pensar nós e eles, né? Essa polarização que não leva a nada, que só diminui a chance da gente reverter esses problemas, né? E parar de pensar que transferência de renda, como por exemplo o programa Bolsa Família, que isso aí faz com que as pessoas parem de gostar de trabalhar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, já está amplamente demonstrado que o Bolsa Família facilita, favorece a permanência na escola, né? E isso vai mudar a realidade das pessoas. Porque quando vocês começaram a falar aí, né, da Política Nacional de Cuidados, eu quero dizer que o Brasil tem 3 políticas de cuidado vigentes hoje. A Política Nacional de Cuidado, a Política Nacional de Cuidados Paliativos e a Política Nacional de Cuidado com Alzheimer e outras demências. As 3 políticas tinham que andar juntas. E por que elas existem separadas? Porque cada legislador quer dar um nome à sua política. Então, é triste a gente ver que a gente fragmenta ao invés de fazer junto, né? E aí, pelo medo de perder a oportunidade, você fala, não, aprova essa lei, né? Mas eu não quero que aprova só a lei, eu quero que crie os mecanismos para que essa lei funcione. E aí, para isso, a gente precisa do Plano Nacional de Cuidados. Em relação à desigualdade social, por que é importante? A chance de um velho que não estudou, que estudou até o 4º ano primário, ficar dependente de cuidados é 3 vezes a chance de uma pessoa que estudou até o nível superior. No Brasil hoje, 6% dos idosos têm um nível superior. Quer dizer, a maior parte dos idosos está abaixo disso. Não tem como a gente negar essa realidade. Não. As mulheres idosas de hoje tiveram ainda menos oportunidade de estudo, porque naquela época os homens é que tinham que ir para a escola. As mulheres bastava aprender as prendas domésticas, aprender a cuidar da família e não se valorizava a educação para a mulher. Hoje essa situação já mudou, né? Mas nós ainda temos essa dívida histórica para com essa população, né? Então eu acho que a desigualdade social passa, novamente eu falo, o SUS é o maior mecanismo de transferência de renda que a gente tem no Brasil hoje. Se você tivesse que pagar pelo que o SUS te oferece, nós voltaríamos àquela condição de indigência de antes do SUS, né? Só que muita população brasileira nasceu depois de 88 e não conheceu o Brasil antes da Constituição. Né? Então a gente tem que estar trazendo essa história. Você começou falando, vamos defender a democracia. Gente, vamos defender a democracia, né? A gente tem que defender a chance de estar aqui conversando, né? E pensar que antes era só quem tinha um registro, né? Era empregado que tinha só quem tinha carteira de trabalho. Né, que poderia a história do acessar. SUS, né, a gente fala, a história do SUS foi um ganho assim fenomenal que a Constituição nos deu, né? Que antes tinham vários institutos separados, mas só quem trabalhava tinha direito à assistência médica. Hoje universalizou a assistência médica. E o SUS vem sofrendo pressão desde então, né? Porque nunca teve a verba que foi prometida, né? Há uma briga contra a instituição, né? E os planos de saúde privados estão aí, né, no topo desse time que está brigando contra o SUS. Vem perdendo verba todo ano, né? Cada orçamento da União está perdendo verba. Eu vejo assim, eu frequento o SUS na minha cidade, Nova Lima, tem uma médica que atende 2 postos de saúde. Um dia ela está em um, outro dia ela está no outro. Quer dizer, e os demais médicos que aparecem são flutuantes. Alguns que vão principalmente estudantes, né, que estão fazendo estágio. O atendimento fica meio precarizado, né, com isso. Né?
E a demora é muito grande, né? Por exemplo, eu preciso de fazer um procedimento que eu descobri em fevereiro de 2024. Até hoje na briga lá para manter, já consegui a aprovação do Estado, porque o procedimento na cidade não tem, mas assim, estou esperando ser chamado para fazer esse procedimento cirúrgico. É muito lento. Se fosse então muito grave, né, eu já tinha dançado, já estava do outro lado. Né? Uhum. Então esse cuidado com o SUS precisa ser acelerado, na verdade, porque a população está envelhecendo. E a concentração de renda está aumentando, né? Nós vemos esse processo de aumento da desigualdade social. Uhum. Então, a gente lutar pela democracia é lutar para que essa desigualdade diminua, né? Para todo mundo, né? Para todos. Você veja bem, a média de vida no Brasil hoje está em torno de 76 anos, né? Faz essa medida lá na favela, no Morro das Pedras, no aglomerado da Serra, né? E em Nova Lima mesmo, no centro da cidade. Não nos condomínios, mas no centro. É muito menor que A gente isso. tem um projeto que avalia a região de Belo Horizonte, a região urbana de Belo Horizonte. Quem nasce no Barreiro hoje tem uma expectativa de vida 12 anos menor do que quem nasce na Centro-Sul, entendeu? No Mangabeiras. Isso é um então, escândalo. assim, é o tempo todo isso. E a gente convive com isso, entendeu, Janaína? O que a gente está pedindo isso não é o normal. Não. Nós podemos fazer melhor, nós queremos um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, né? A desigualdade social é essa chaga aberta que no Brasil que tem que ser combatida a todo custo e sabendo que isso traz a marca, né, de racismo, do escravagismo, que nós reflexo da nossa história, né? Mas a gente precisa rever alguns conceitos e alguns preconceitos, né? A gente tem um tipo de racismo aqui que parece que é um racismo por castas, igual na Índia, né? Mais ou menos a mesma coisa, né? Você nasce num determinado ambiente, é muito difícil você progredir, ascender para outros ambientes. Romper a bolha é complicado demais. E não precisa ser preto, né? O racismo, o racismo estrutural, ele envolve também, né, a questão dos brancos pobres, né? Também é a mesma coisa. Eu lembrei até de uma história da legislação, né? Bom, eu sou escritor, eu conto história, viu, Janaína? Que ótimo. E é bom saber que ela tem os dados ali na ponta da língua, né? Em 1850, quando aprovaram a lei do ventre livre, o Congresso Imperial, né, já aprovou uma lei que proibia a distribuição de terras para os escravos, os pretos livres, né, que a partir de agora eram pretos livres, e imigrantes pobres. Virou legislação. Coincidentemente, meus antepassados, meus ancestrais, né, paternos, eles eram de uma aldeia na beira do rio Piracicaba, chamada Itajuru. Eram os antigos botocudos, né, que foram os primeiros a morrer, né? E em 1850, um cidadão português registrou no cartório a fazenda. Foi VaptVupt. Ele era sobrinho de um cara que era chefe de gabinete do Bonifácio Andrada, do Império. Então ele ficou sabendo rápido, né? Foi lá e comprou. Isso foi né? Aí começa essa coisa de destruição que até hoje a gente está lutando contra ela, que são as pessoas pobres, pretas, indígenas. Né? O marco temporal dos indígenas, por exemplo. Exatamente. Bom, gente, começaram a participação das pessoas que estão nos assistindo. Tem aqui o Alexandre Trajano. Ele comenta: bom dia, envelhecer é uma arte. Podemos envelhecer com saúde, com bons pensamentos, pensamento e energia. Se pensarmos positivo, iremos envelhecer bem. Depende de nós mesmos. Cantores na faixa de 80 anos estão fazendo shows pelo Brasil. Sou motociclista, tive acidente ano passado, quebrei 4 costelas. Também sou aposentado e tenho 64 anos. Agora estou bem. É isso mesmo, Alexandre, continue, mas use o capacete, seja prudente no trânsito, porque o trânsito também é terrível. Pensar positivo é bom, mas não é suficiente, não. Tem que ter ação positiva também. Uma outra participação pede que vocês comentem: idosos que sustentam famílias. Essa é uma
Esse é um grande problema. realidade, é uma grande realidade. E, inclusive, essa é uma questão para a gente pensar na política do cuidado. Porque as mulheres ganham menos do que os homens. Os homens podem esperar ser cuidados pelas mulheres. Os homens morrem antes das mulheres. Quem cuidará das mulheres? Né? Essa é uma situação. A renda dos idosos, inclusive o benefício de prestação continuada, que é uma renda que é garantida pela Constituição Federal e que também está sendo atacada pelos legisladores querendo desvincular do salário mínimo, diminuir essa renda, porque a Constituição fala que ela deve ser o equivalente a um salário. Essa renda ela é garantida para as pessoas com mais de 65 anos em condição de miséria. E eles estão querendo tirar essa renda de pessoas em condição de miséria. E essas pessoas que recebem o BPC sustentam as suas famílias. Quando você transfere renda para uma pessoa idosa, você pode garantir que a família vai se beneficiar dela. Se eu transfiro renda para a criança, não necessariamente essa renda vai ascender até o velho, né? Então, de fato, as pessoas idosas, seja pela aposentadoria, pela pensão ou por benefícios de prestação continuada, sustentam as suas famílias. Nós vimos isso muito na pandemia, né, doutora Carla e Paulo? Quando o idoso morria e a família ficava toda desguarnecida, porque a família inteira dependia daquela pensão. E com aquilo... Deixa eu contar uma historinha também. Nos anos 90, 2000 e pouco, né, eu frequentava muito uma cidadezinha no norte de Minas, perto de Aflotone, e ali eu pude ver que nas fazendas muito pobres, eram, né, as pessoas muito pobres, o velho é que sustentava a família mesmo, né? Ele passou a receber o salário mínimo, foi um ganho, né, uma garantia de sobrevivência, e uma garantia de sobrevivência de muita gente na região, porque os pequenos agricultores, agora que estão formando coletivos, né, mas na época eles perderam muita sobrevivência para o agronegócio, né? E é curioso, assim, é que tinha uma venda nesse lugarejo que o dono da venda acabava quem controlava o financeiro, o gestor financeiro de todas essas famílias, porque ele tinha que vender os produtos dele, né? Então ele anotava no caderninho e recebia no dia do pagamento. E não, você não pode beber hoje não, que sua cota aqui já passou. Ele fazia a cota mensal, você só pode gastar um salário mínimo por mês, então já está chegando lá, cuidado. Era muito interessante, né? Muito curioso ver ele fazendo essa gestão da renda de todo mundo que morava ali. Era uma venda num local cheio de pequenas fazendas. Em contraponto, o empréstimo consignado endivida a pessoa idosa, a família, claro, e as instituições bancárias, para facilitar, mandam um cartão de crédito. Então, aquela pessoa fica devendo para o cartão de crédito, para o banco, e muitas vezes chegam na Defensoria Pública pessoas que não estão tendo condições mínimas de subsistência, porque se endividaram, né? Então, eu acho que tudo isso fala da nossa dificuldade de envelhecer e de lidar com o envelhecimento, que traz novas questões para a sociedade. Verdade. E eu lembro quando eu trabalhava num banco e as pessoas os idosos podiam fazer o crédito consignado e faziam contratação por telefone. Às vezes, o próprio familiar mudava de voz, ou até mulher, né? Dava o benefício, ia lá no avô, pegava o benefício, ligava para o banco e aderia a um empréstimo consignado. Aí aquele idoso ficava louco, meu Deus, eu não fiz isso. E impactava, né, diretamente ali na qualidade de vida daquela pessoa. Eu tenho uma amiga que fez um empréstimo no crédito consignado para comprar um carro para uma pessoa da família, né, uma sobrinha dela. Com a promessa de, não, eu pago todo mês o seu empréstimo e tal. Quer dizer, ela pegou o carrinho, sumiu, foi passear e ela ficou pagando o crédito consignado. Quer dizer, essa é uma forma de violência também contra a pessoa idosa, né? Usar o dinheiro, é um roubo, né? É um roubo. Gente, chegou mais participações. O Anderson Teles pergunta:
Felizmente, mesmo que de forma lenta, a sociedade vem se sensibilizando para a importância de respeitar mais o público maduro. Prova disso são as campanhas de esclarecimento e movimentos puxados por influencers acima de 60 anos, abordando serviços e produtos pensados para esta parcela relevante da população. O que vocês acham e o que vocês esperam da relação entre idosos e o mundo digital? Essa é uma questão interessante, porque a gente, bom, como eu vivi no meio universitário, né, meio acadêmico, assim que surgiu a informática, eu estou ali trabalhando, né, hoje eu já sou um usuário, por exemplo, de inteligência artificial para me ajudar a definir determinadas coisas, porque as informações estão todas lá que a gente precisa. Isso dá outro assunto, né? Dá. Pano para manga. Agora, em geral, no grupo com os quais, as pessoas idosas com as quais eu relaciono, elas todas estão conectadas de um certo modo, né? Existem programas né, no centro de referência tem até cursos de informática para pessoas idosas, mas isso é um coletivo classe média, né? Não é a mesma coisa no coletivo de pessoas que estão na situação de carência, né? De carência financeira, tal. Eu não acredito que seja todo mundo, não. Eu quero polemizar um pouquinho. A gente fala que a gente está na era da digitalização, né? Nós falamos que a gente foi digitalizado na era do envelhecimento. E aí o que acontece? Como que os filhos dão o celular para os pais? Pai, o meu celular já não está valendo a pena, então toma para você. Então, a pessoa mais velha está sempre com a tecnologia atrasada. E se você muda a tecnologia, ela tem muita dificuldade de assimilar as novas funções do aparelho, né? E aí a gente pode pensar assim, a inclusão digital, ela precisa fazer parte, né, desse mundo nosso. E isso inclui as pessoas idosas. Quem trabalha em banco sabe, as pessoas idosas vão ao banco para conversar, vão ao banco para ver gente. E aí hoje não tem nada, nem agência bancária a gente está achando mais, né? Tudo é digital, tudo é feito, o famoso Disque 1 se você precisar, Disque 2 se você precisar. A gente não consegue conversar com ninguém mais. Não consegue conversar com a outra pessoa, né? E por isso são tão sensíveis a golpes, né? Exatamente por essa credulidade, né? E também essa inaptidão, até agora, para essa inclusão digital. Eu acho que esse é outro tema muito relevante para a gente favorecer essa inclusão, né? Seja no acesso a computadores, acesso ao touch. O touch é uma coisa difícil para as pessoas idosas, até porque a impressão digital diminui. E aí, por exemplo, eu falo da minha mãe. A minha mãe não adianta colocar o dedo, porque ela a biometria ela não reconhece, o banco não reconhece, né? Então ela tem que fazer com senha. E aí vem aquela assim, sua senha expirou, está na hora de trocar a senha. E aí começa tudo outra vez. Recentemente, só para brincar um pouco, e é real, uma amiga muito querida falando comigo, Carla, eu não sei o que fazer com o .gov. Porque fala assim, tira o óculos e aproxime para fazer... Mas tirou o óculos, eu já não enxergo mais nada. Como é que eu vou saber onde é que está a minha cara aqui dentro, né? Que ótimo. É isso, é um mundo digital assim, né? Que desconhece, né, as limitações, as diferenças, as especificidades da população idosa. Nossa, isso mesmo. De vez em quando a gente tem que fazer Essa foi exercício. Bom, o Alex Trajano também fez outra pergunta. Peço que falem sobre etarismo no Brasil. Isso é um programa inteiro com mais de horas. Eu vou contar uma historinha, você mesmo. Eu estava saindo de casa um dia e na frente tem uma loja maçônica, né, que fica mais fechada, e tinha uma senhora idosa que faz a faxina de lá, né? E um dia, ela saindo da loja no feriado, eu viro para ela e falei, ô dona Maria, hoje é feriado, só está trabalhando hoje? Ela responde assim, menino, você acha que puta velha, preta e pobre tem feriado? Nessa frase ela colocou tudo, né? Ela tinha sido de fato prostituta, né? Então, por isso que ela se definiu assim, velha, preta e pobre. E aí eu fiquei sabendo que o pessoal conseguiu comprar uma casa para ela. E ela chamou as filhas.
chamou as filhas. Bom, né? Vai morar com as filhas a expulsaram de casa. Tá? Então ela voltou a violência em todo o seu estado puro, né? Ela voltou a morar, aí o pessoal pagou um quarto para ela continuar morando. Ela morreu poucos dias depois dessa conversa, mas eu consegui conhecê-la e ver essa história, né? Para mim foi assim o máximo do etarismo, né? Com todos os outros ismos que você pode acrescentar. Né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre violência contra idosos também. Em relação ao etarismo ou idadismo, né, que é o preconceito contra o envelhecimento, ele é um preconceito que ele parte de algumas situações. A primeira é que existem pessoas que se creem melhor do que as outras, né? Então, assim, e aí eu sou melhor do que você porque eu sou branca, você é preta, eu sou melhor do que você porque eu sou homem, você é mulher, ou você é gay, eu sou melhor do que você porque eu sou rico, você é pobre, eu sou melhor do que você porque eu sou jovem e você é velho. Então, assim, a velhice como um lugar do ultrapassado, do desvalor, né? O velho não produz mais recursos, isso é errado, esse pensamento é errado. Eu estou falando o pensamento que está por trás do idadismo, né? Isso, eu definitivamente não acredito em nada disso. Então, a primeira coisa é isso, essa ideologia de que eu sei mais do que você, eu posso mais do que você, eu sou melhor do que você, né? Depois, eu também trabalho isso institucionalmente, eu vou colocando isso nas políticas. Quer dizer assim, por que eu vou colocar dinheiro em velho? Velho está aí, não precisa não, velho vai morrer, né? Ou então, adoeceu, mas porque está velho, por causa da idade. Então, toda hora que eu atribuo à idade uma condição ruim, eu estou fazendo também esse idadismo, né? Eu tenho idadismo nas relações, em que, recentemente, na própria prefeitura, eu fui vítima de idadismo. Né? Então, a pessoa me acusou de não ser atualizada. Porque você seu pensamento é o de antes, não é o de agora. Como se o pensamento não progredisse Como também, se não progredisse, né? Como se a gente não acompanhasse, o que está acontecendo no mundo. Né? E tudo isso vai fazendo com que as pessoas internalizem e comecem a achar que de fato elas não têm valor, que de fato elas merecem menos, que de fato elas podem menos. Então, o nosso papel como sociedade é reconhecer o idadismo e enfrentá-lo em todos os seus disfarces, né? E aí, por isso que um programa como esse, trazendo esse tema, o Enem trazendo esse tema, faz as pessoas refletirem, né? O que tem de bom no envelhecimento? O que é desafiador quando a gente envelhece também? Porque também não é verdade que o envelhecimento é né, a melhor idade, é outro idadismo, né? Falar de melhor idade, de maturidade no sentido de fugir, né, da questão do envelhecer, né? Então, eu acho que esse é um tema para a gente realmente refletir. Mas eu acho que o mais grave, Janaína, é que a todos esses Is que envolvem o idadismo, tem uma grande indiferença da sociedade. Porque isso não me diz respeito. Eu só passo a pensar na velhice quando eu me coloco, né, como parte dela, como eu me integro a esse grupo. Porque é aquilo, só o outro está envelhecendo, eu não. Né? E não importa se eu tenha 20, 30, 40, 70 anos, porque eu estou tão idadista quanto os outros que têm menos idade. Né? Eu estou velha, já não sirvo mais para isso, né? Que é falso. Né? A roupa não está boa para a sua idade. Né? Como que você faz isso hoje com essa idade? E aí, Carla, tem uma outra coisa que vem atrás disso, que é o trato como coitadinho, né? Ai, isso me mata. A infantilização. Falar coitada, que é a infantilização. E isso eu briguei um dia no próprio centro de referência da pessoa idosa lá na minha cidade. Tinha um movimento lá para distribuir os cartões de ônibus, né? Juntou. E aí, a forma como que as pessoas estavam tratando, faz isso assim, meu querido, chamar de queridinho, coitadinho. Infantilizando, né? E isso, atrás disso, né, a gente que estudou, eu estudei bastante análise de discurso, atrás disso tem esse posicionamento de se sentir superior a outra pessoa, né? Estou tratando ela como coitadinho porque eu me sinto superior a ela. E essa posição ainda existe entre os legisladores, tá? Existe entre os legisladores que acham que o velho... O legislador é um cidadão comum que foi, né, que tem todos esses preconceitos estruturais, né, com ele,
e que está ali por alguma razão, né, mérito dele, sendo conduzido ao ponto de ser capaz de produzir a legislação, né, de trabalhar com a legislação. Mas eu acho que precisa de um trato, de um trabalho também de formação grande, né, porque vai lidar com essas questões que são questões que moldam a estrutura do país. Né, é um trabalho árduo, né, dessa mudança de cultura. Bom, voltando para a violência, né, falar um pouquinho mais de violência. Quais as violações mais comuns? Negligência, tortura psíquica, maus tratos, abandono? O que mais preocupa em relação à violência com os idosos? A violência mais frequente é a negligência. A negligência do cuidado. Negligência significa você privar a outra pessoa de alimentação, higiene, medicamentos, afeto. Essa privação nem sempre é maliciosa, nem sempre a pessoa faz isso por mal. Ela muitas vezes faz isso por falta de conhecimento, ela não sabe o que ela deveria fazer, ela faz por exaustão, ela não faz porque ela não dá conta de fazer, né? Então a negligência é a mais frequente de todas. A psicológica também, porque muitas vezes a pessoa agride verbalmente o outro, mas não agride fisicamente. Quando chega a acontecer a violência física, todas as outras violências já aconteceram. Tá? Então, a violência física é a ponta do iceberg, quando você chega a ver. Violência patrimonial tem sido cada vez mais frequente, seja por apropriação indébita do cartão, fazer empréstimos fora consignados, vendas de patrimônio, né? Tudo isso também tem. Mas a nossa violência, a maior de todas, é a institucional, no sentido do Estado brasileiro, que é omisso. O Estado é negligente. É negligente, né? O Estado é negligente com a população. Né? Então, isso acaba colaborando para todas essas violências. Haja visto o que acontece no SUS, né? Quer dizer, existe uma negligência oficial, porque está no orçamento, e o orçamento está diminuindo a cada ano, isso é fato, está lá, é só acompanhar, e com isso diminui a quantidade de pessoal para o atendimento. Né? E eu acho, Janaína, também que a violência vende. É muito triste. Você olha os programas vespertinos vendendo violência e aterrorizando a população idosa o tempo todo. Então a gente vai ficando cada vez mais amedrontado. Gente, mais aquilo recolhido. Ali, mais recolhido, mais inseguro, né? E aquilo ali, gente, não é a regra, é a exceção. A nossa maioria dos brasileiros são pessoas honestas, não são pessoas, né, ladrões. Claro, a maioria é trabalhadora. Trabalhadora. E aí, qual que é a imagem que a gente está vendendo de nós mesmos para nós? Quem ganha com isso? Ótima reflexão, doutora Carla. É isso. Estefânia Negri pergunta: bom dia. Dados apontam que nas últimas 2 décadas as taxas de suicídio de pessoas idosas vêm crescendo consistentemente, sobretudo entre homens. A depressão é a principal causa? Eu acredito que sim. Não sou especialista no caso, mas assim, a gente vê pelas conversas das pessoas que o homem ele tem uma dificuldade muito grande de se considerar vulnerável, né? Porque você assumir sua vulnerabilidade é um primeiro passo para você curar, né, sair desses processos de depressão e tal. Mas isso é muito difícil, né? No coletivo que eu trabalho, por exemplo, tem 2 homens, eu e mais um, e o líder. E o líder. Tá? Os homens buscam menos? Buscam menos, e a gente chama, conversa, vou nas praças onde eles estão conversando, vai conversar com eles, chama eles para participar, porque né, assim, é tranquilo, né? Não é um custo que vai tornar. E a gente faz programas de viagem, faz, né, encontros em outros lugares. Então, mas assim, os homens não vão, eles se julgam assim, capazes de aguentar o tranco, né? Essa é a expressão, não aguento o tranco, não aguentei a vida inteira, né? Não é agora. Mas isso tem um custo muito alto, né? Chega um momento que a casa cai, né? Ele não aguenta, né? Não aguenta mesmo. Então tem suicídio, sim, é fato isso. A população, a parcela da população idosa mais sensível ao suicídio é o homem maior de 70 anos. Maior de 70 anos.
E por que isso acontece? Porque o homem brasileiro, ele também vinculou muito o valor dele ao trabalho. Sim. Então, quando ele se aposenta, na maior parte das vezes ele aposenta depois dos 60, 65 agora, né? Ele não se reencontra na cidade, ele não se reencontra na sociedade. Ele não pode voltar para a firma porque a firma não quer ele mais, né? A gente precisa também transformar essa cultura do trabalho, quer dizer assim, as pessoas idosas podem ser úteis de outra forma. Exato. Claro, né? Tem tanta sabedoria. Tem sabedoria e tem muita coisa para ser feita no nosso país. Tem muita coisa para ser feita, né? Tanto em termos de voluntariado, de participação social, de participação cidadã, por exemplo, em coletivos, nos conselhos municipais, no Conselho Estadual de Pessoas Idosas, né? Tem muita coisa para ser feita. Mas para isso eu preciso também aprender a ocupar esse outro lugar. Esse lugar. Né? Claro. Eu, nas minhas caminhadas, eu encontrei um velho amigo do tempo de faculdade, né? E ele estava trabalhando no Tribunal de Justiça. Eu virei para ele assim, você não aposentou ainda não? Eu já estou 10 anos aposentado. Ih, Paulo, compulsoriamente daqui 2 anos, aos 75, eu vou ter que aposentar. Eu não sei o que eu faço, estou apavorado, porque... Resultado, ele morreu, foi um dos casos. E aí é uma questão de gênero. As mulheres têm muito mais vínculos sociais do que o homem, né? O homem, às vezes, tem o vínculo da sinuca, da bebida, que é outro drama. Outro né? drama. Bom, a gente está caminhando para o encerramento do programa, uma pena, né? Mas antes, nós vamos assistir a um vídeo do Tony Tornado, que tem 95 anos, está super ativo, atuando, fazendo novelas, cantando, gente. Então, vamos assistir um pedacinho de um leque de situações. Não dá para me citar uma coisa, porque são muitas coisas para se chegar a 95 anos. Desculpe, modéstia à parte, com saúde, lúcido. Você tem que querer viver. A fórmula é essa. É a vontade de viver. Eu sempre tive essa gana de viver. Por quê? Eu preciso viver porque eu ainda não consegui alcançar o que eu tenho aqui na cabeça. Eu sei que ele existe, não dá nem para me citar agora o que é, mas eu sei, ele está aqui, está pairando aqui. E eu sei que eu vou conseguir um dia alcançar isso. Então, eu não posso morrer agora. Maravilha, né? Bom, vamos para a última pergunta. Paulo escreve tão bem esse livro, com tanta delicadeza, sem medo. Então, o que eu queria para que vocês deixassem, o que vocês poderiam falar para as próximas gerações, para as novas gerações, sobre o sentido de viver e envelhecer com plenitude? Bom, uma das coisas que eu aprendi na vida, eu comecei a pensar nisso antes da aposentadoria, né? Que eu vou fazer depois, assim, que projeto eu devo desenvolver para garantir minha sustentabilidade emocional, né? Nem é coisa, mas emocional mesmo. E comecei a trabalhar essas coisas. Eu fiz algumas terapias, eu tive essa chance, né, de fazer até imersões de 1 semana, 2 semanas, né, para começar a pensar, para refletir, meditar. Eu já praticava meditação, mas eu acelerei esse processo de meditação. Mas, na verdade, isso é só uma parte, né? Porque, na verdade, você tem que ter uma clareza daquilo que você vai fazer. Qual que é o legado que você vai deixar? O que você vai deixar como... Você pensar que depois da sua morte, né, as coisas vão ser distribuídas e daí a pouco elas nem vão existir mais, né? Ou seu nome nem vai ser falado, o que fica? Né? A família também ela se dissolve, né? Ela se multiplica, mas se dissolve de um certo modo. Então, assim, o que eu acho que a gente precisa mesmo pensar em qual que é o projeto que eu vou executar depois da aposentadoria. Porque, como a gente estava conversando, a vida não acaba, ela continua. E as nossas vulnerabilidades, nossos medos, essas coisas estão presentes e vão acelerar, vão aumentar à medida que o tempo foi passando. Então, nós precisamos ter clareza e motivação para fazer alguma coisa que fique. Tá? Eu decidi escrever.
já estou com 5, 6 livros publicados e quero ter mais. Já estou com 3 prontos para publicar agora. Olha que maravilha. E estou trabalhando até uma encomenda da Secretaria de Cultura de Nova Lima, que eu faço parte de um coletivo, né, cultural, que estão me esperando um livro que vai ser publicado em março. Né? Então, assim, esse é o processo. Né? Ter essa questão bem aqui dentro, né? Bem aqui dentro. Eu existo. Eu penso, logo existo, né? E não, mais do que isso, eu faço. Né? Penso e logo eu faço. Né? Que maravilha. Isso é o que motiva a gente. O que eu vou deixar como resultado dessa lembrança dessa minha passagem por essa existência. Porque depois não há nenhuma garantia. Isso é um grande né? exemplo para nós. Doutora Carla. Se eu pensar na juventude, eu acho assim, primeiro que o mundo ele é absolutamente dinâmico. Então, assim, nós não temos modelos de velhice hoje. Cada um faz a sua velhice. Antigamente a gente tinha datas prontas, né? Tinha idade para casar, idade para ter filho, idade para estudar. Ah, você já está velho para estudar, você já está velho para casar. As tias ficavam, né, solteironas porque não casou na tal idade. Hoje não. Você pode casar em qualquer idade, ter filho em qualquer idade, né? Trabalhar onde quiser, mudar de carreira onde quiser. Então, assim, realmente a vida está em aberto. Acho que essa é uma questão. Cada vez mais. Cada né? vez mais. Agora, o que você deve saber é que as decisões que você está tomando hoje estão definindo a sua velhice. Né? Porque, assim, se eu me cuido, seja homem, mulher, se eu me cuido, eu vou estar trabalhando para uma velhice melhor. Se eu estudo, se eu invisto em estudo e em conhecimento, eu estou garantindo uma velhice melhor. Se eu tenho amigos de verdade, não é likes, não, é amigos. Porque o mundo social, a rede social também confundiu muito as pessoas, Sim. né? Like virou afeto. Like virou afeto e não vale, né? Para eu envelhecer, eu tenho que ter um projeto de vida, como o Paulo está colocando, um projeto de transformação social, um projeto de presença na vida das pessoas que eu amo, né? E afeto, quer dizer, construir afeto ao longo da vida. Porque construir afeto na velhice, às vezes é difícil, né? Ainda mais em Minas Gerais, onde todo mundo é desconfiado. Pior ainda. Bom, maravilha de programa. Agradeço mais uma vez pela participação de vocês. Voltem mais. Gratidão. E o Pensando em Minas fica por aqui. Percebemos que envelhecer com dignidade exige cuidado, respeito às diferenças e uma sociedade mais gentil. É preciso valorizar a sabedoria e promover uma cultura do cuidado, que seja inclusiva e que celebre a vida em todas as suas fases. O programa fica disponível no canal do YouTube da Escola do Legislativo. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência e vamos juntos, pensando em Minas!